Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional, todos os dias às 8 horas da manhã. Entramos aqui sempre com uma palavra de Deus para o nosso coração. Eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai falar muito ao seu coração. Então vamos juntos começar esse dia e esse devocional na presença de Deus. Devocional é um momento onde paramos tudo o que estamos fazendo e nos dedicamos na presença de Deus, pois Deus está presente sempre, em todos os momentos da nossa vida. Tire um tempo para Deus, coloque-se diante da presença de Deus e vamos aprender junto tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e para nos falar nessa manhã. Vamos juntos começar mais um dia na presença de Deus. Como é bom começar o dia na presença daquele que tudo sabe, daquele que tudo faz, daquele que é soberano, daquele que cuida de todos os detalhes da minha vida e da sua vida. Vamos juntos viver esse dia que o Senhor fez. Como diz a sua palavra, esse é o dia que o Senhor fez e nesse dia, devemos nos alegrar. Nesse dia devemos recebê-lo como presente de Deus, como dádiva de Deus. Deus é bom, Deus é fiel. E todo dia de manhã, quando acordamos, é mais uma oportunidade de recomeçarmos o dia, de recomeçarmos a nossa vida. Não importa o que passou, não importa o que aconteceu. Mais um dia novo está surgindo, mais um dia novo está chegando para a gente, devemos aproveitá-lo ao máximo. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Rose, seja bem-vinda, querida. Bom dia, meu amigo Zaguete, seja bem-vindo, querido. Bom dia, Rose, seja bem-vinda. Graça e paz a todos. Vamos começar mais um dia na presença de Deus. Como é bom, né? Começar esse dia na presença do nosso Criador, do nosso Sustentador, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, Irames, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Bom dia, Mira. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Obrigado, meu amigo. Vamos começar então o nosso devocional. E hoje eu quero falar com vocês de uma palavra que Deus colocou no meu coração essa semana, meditando na sua palavra. Essa semana, acho que foi na quinta ou sexta-feira, me perguntaram sobre questão de palavra, né? Como ter uma palavra de Deus todos os dias, né? A gente agora, no dia 10 do mês que vem, vamos completar um ano de devocional online, de domingo a domingo. E sempre tem uma palavra de Deus para o nosso coração. E uma pessoa essa semana, eu acho que foi quinta ou sexta-feira, me perguntou como é que faz para se ter uma palavra de Deus todos os dias. Sabe, queridos, a Bíblia ela é inesgotável. A palavra de Deus, a Bíblia, ela tem conteúdos para a vida toda. A palavra de Deus, ela é a palavra, a voz de Deus para a minha vida e para a sua vida. A palavra de Deus, ela é rica. E quando meditamos na palavra de Deus, a gente sempre tem conteúdo para a nossa vida. Amém? Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. Bom dia, Cacá, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Queridos, vamos começar o nosso devocional e hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o seguinte: o ambiente que vivemos,
o ambiente que frequentamos, ele nos influencia. O ambiente que frequentamos, ele tem o poder de nos influenciar. Por que eu estou falando isso? Porque quando frequentamos um ambiente com uma certa frequência, nós começamos a ter a consciência desse ambiente. Então, por exemplo, você tem a sua família, você tem a sua casa, você que é casado tem seus filhos, sua esposa, a esposa tem o seu marido. Você tem ali a consciência desse ambiente familiar. E esse ambiente, ele te influencia. Então você passa a ter a consciência de família. Amém? Você também tem o seu trabalho, você tem um ambiente que você se insere para trabalhar, seja na sua casa, seja numa empresa, ou você é autônomo, você tem ali uma rotina de vida. Você acaba tendo consciência desse ambiente que você frequenta de trabalho. Então isso é uma consciência profissional de ambiente e tudo. Não tem problema nenhum nisso. O ser humano é assim. Quando você frequenta uma igreja com frequência, você tem ali a consciência de um ambiente de comunhão, de um ambiente que você está inserido, onde você ouve a palavra, onde você compartilha as bênçãos do Senhor com outras pessoas, onde você dá o seu testemunho. Ali você tem uma consciência religiosa, no sentido religioso de coisas sagradas. Ou seja, o ambiente que você vive com frequência. Bom dia, Dona Heloísa, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Débora Toledo, seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Você acaba tendo a consciência do ambiente que você vive. Amém? Como eu falei, isso não tem problema nenhum. O ser humano é assim. Ele tem a consciência do ambiente que ele vive. Você vive em Piracicaba, ou eu estou falando com pessoas de outra cidade, enfim. Você tem a consciência da cidade que você está vivendo. Você tem a consciência da cidade que você está vivendo. Você tem consciência do estado que você vive, o estado de São Paulo, você tem a consciência desse estado. Você sabe onde é o estado de São Paulo, como ele funciona, você sabe o seu governo, e você tem a consciência do seu país, da nação, você tem a consciência que você é um brasileiro, né? Você tem essa consciência. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje eu quero falar para você sobre a consciência do reino de Deus. A consciência do reino de Deus. Eu não sei se você tem essa consciência na sua mente, que você e eu pertencemos a um reino. Nós somos cidadãos do reino de Deus. E aí você, de repente, deve estar se perguntando aí, mas pastor, aonde você quer chegar? Eu quero chegar num lugar onde você tenha consciência de que você não pertence a esse mundo, que você pertence a um outro mundo, que você pertence a um outro reino, e você deve viver com a consciência desse reino. Quando você começa a frequentar os ambientes desse reino, quando você começa a entender que você não faz parte desse mundo, você começa a viver com uma outra consciência que chamamos de consciência do reino de Deus. E quando você tem essa consciência, a sua vida muda. A forma de viver muda. A forma de encarar a vida enquanto estamos aqui vivendo essa vida que Deus nos deu como dádiva, como presente, porque a nossa vida é um presente de Deus, mas podemos viver neste mundo com uma consciência do reino de Deus. E hoje o devocional é sobre isso. A consciência de reino. Esse é o tema do nosso devocional hoje. Consciência de reino. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Daniela, seja bem-vinda. E eu quero começar lendo com vocês o Evangelho de João,
capítulo 18, versículo 36 ao 38. Palavras de Jesus Cristo. Olha a consciência de Jesus Cristo. Jesus, ele veio ao mundo, Deus se encarnou. Jesus veio ao mundo através de uma encarnação divina, nasceu de uma mulher, vocês conhecem a história, Maria. Ele teve um pai, mas não um pai biológico, o seu pai foi o Espírito Santo, ele foi gerado pelo Espírito Santo. E ele viveu durante um período de 33 anos. Para você ter uma ideia, o ministério de Jesus Cristo durou 3 anos e meio praticamente. E esses 3 anos e meio, por causa da sua consciência de reino, ele transformou a humanidade. Se você tiver consciência de reino, você transforma a sua família. Se você tiver consciência de reino, você transforma o ambiente que você vive. Se você tiver consciência de reino, você se transforma em Deus. Precisamos viver com essa consciência inserida em nós do reino de Deus. E Jesus Cristo entendeu muito bem isso. Olha o que ele disse no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36 ao 38, ele diz assim: Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Nesse momento ele estava na frente de Pôncio Pilatos. Ele estava prestes a ser crucificado. E ele disse: o meu reino não é deste mundo. Ele estava ali sendo preso com a consciência de que ele não fazia parte daquele reino ali, do humano. Ele pertencia a um outro reino. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros estariam aqui para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Olha que consciência de reino. Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei. Ou seja, é como se Jesus estivesse dizendo para Pilatos: isso mesmo, você está reconhecendo quem está na sua frente. Só que eu sou um rei que não é desse mundo. E ele falou: eu para isso nasci. Eu nasci para ser rei. Eu sou o rei. Eu nasci para isso e vim ao mundo para isso, para estabelecer o meu reino. Ou seja, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, ou seja, todo aquele que está nesse reino, todo aquele que faz parte desse reino, ouve a verdade. E Pilatos perguntou: o que é a verdade? Ou seja, Pilatos não entendeu que a verdade estava na frente dele. Bom dia, Gabriel, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida. Deus vos abençoe. Olha a consciência de reino que Jesus Cristo tinha, mesmo diante da prisão. Agora em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 15. Uma outra palavra que eu quero iniciar esse devocional, para você entender que eu e você não fazemos parte desse mundo. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígios. Queridos, precisamos ter uma consciência de reino e entender que a nossa vida aqui, ela está só de passagem. Nós estamos passando por aqui. E quando temos a consciência de reino, que não pertencemos a esse reino, mas pertencemos a um reino onde o nosso Deus é o governo, onde o nosso Deus é o rei, nós conseguimos passar por aqui de uma forma mais leve. Nós temos sim nossos desafios, as nossas demandas, porque estamos neste mundo. Como não pertencemos a esse mundo, os desafios existem, as lutas existem, as circunstâncias existem. Você sabe por quê? Porque não sabemos lidar direito com as coisas desse mundo, porque não somos daqui.
Por isso que as coisas desse mundo nos escandalizam. Por isso que não devemos nos conformar. Mas como Paulo diz, precisamos transformar a nossa mente, ou seja, a nossa mente precisa sofrer uma metanoia, para que possamos continuar vivendo nesse mundo e olhando esse mundo com a consciência do reino dos céus. Eu não sei você, mas eu me sinto estrangeiro completamente. Há muito tempo eu já me sinto estrangeiro neste mundo. Por isso que eu me ocupo com as coisas do reino de Deus, não com as coisas deste mundo. Eu tenho sim meus desafios, minhas demandas, meus compromissos neste mundo, mas eu vivo isso com a consciência do reino de Deus. Jesus Cristo viveu assim seus 33 anos, vivendo, fazendo, cumprindo a sua missão, mas com a consciência de que ele não pertencia a esse mundo. Não pertencia a esse mundo. Sabe, um reino é a influência do seu governante. Um reino é a influência de um rei sobre um território, impactando esse território com a sua vontade, com o seu propósito, com a sua intenção. E ele gera nesse reino, esse governo, esse rei, ele gera nesse reino uma cultura, um padrão moral para os seus cidadãos. Olha isso. Um reino, ele é influenciado, o reino, ele é influenciado pelo governante desse reino, pelo rei desse reino. E ele influencia o comportamento, ele influencia a cultura, a vontade dele estabelecida nesse reino. Quando você tem a consciência do reino de Deus e que você pertence a esse reino, você começa a viver dentro da cultura desse reino. E aí você começa a aceitar de uma forma natural, tranquila, a vontade do rei. E quem é o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Jesus Cristo. Então, quando você tem a consciência de reino, você vive no centro da vontade do Rei. Você vive a cultura desse reino. Por isso que Jesus Cristo diz: eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, eu vim para fazer a vontade daquele que me governa. Eu vim para fazer a vontade daquele que é rei sobre a minha vida. E é assim que devemos viver, quando temos consciência de reino. Entendemos que o que fazemos é reflexo do ambiente que vivemos, do reino que fazemos parte. Olhe para você e se veja como cidadão do céu, porque é para lá que você está voltando. É para lá que eu e você vamos voltar. Eu costumo dizer que não iremos. Voltaremos, porque é de lá que viemos. A morte é uma volta. A morte é um retorno. Amém? Bom dia, Graziela. Seja bem-vinda, querida. Por isso que não devemos temer a morte, porque a morte é voltar para casa. A morte é voltar para casa. Quando temos consciência de reino, do reino dos céus, não temos medo da morte. Voltaremos um dia para casa, todos nós, todos nós. Sabe, o reino de Deus é justiça, é verdade, é amor. Essa é a cultura do reino de Deus. Por isso que devemos, quando temos consciência de Deus, do seu reino, vivemos em justiça, vivemos em amor, vivemos em verdade. Essa é a cultura que nos influencia. Por isso que eu disse no início do devocional, nós somos reflexo do ambiente que vivemos. Então, quando começamos a ter a consciência do reino de Deus,
nós vivemos em justiça, em verdade, em amor, porque essa é a cultura que rege o reino de Deus estabelecida pelo seu Rei, Jesus Cristo. Esse reino ele foi revelado através do próprio Jesus Cristo. E mais do que revelado, ele está à disposição de todos nós. Esse reino de Deus ele é vivido aqui na terra. Por isso somos considerados, eu e você, além de filhos e filhas do Senhor, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando cremos nele, tivemos o direito, o poder de se tornar filho de Deus, ok? Mas também somos chamados de embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? O embaixador ele está num outro país, numa outra nação, representando um país. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Embaixada Americana. Lá dentro da Embaixada Americana, no Brasil, aqui no Brasil, nós temos um embaixador americano. Aquele território pertence aos Estados Unidos. Eu e você somos embaixadores do reino de Deus. Onde pisamos, onde andamos, faz parte do reino de Deus estabelecido. Você representa um reino aonde você estiver. No seu trabalho, você representa o reino de Deus. Na sua família, você representa o reino de Deus. No ambiente com os amigos, você representa o reino de Deus. Agora, aqui nessa live, eu e você estamos representando o reino de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Uma certa vez, um homem que vocês devem conhecer por nome, ele já faleceu, ele foi um dos maiores evangelistas desse século, chamado Billy Graham. Eu tenho vários livros dele ali, eu gosto muito da forma que ele escreve, das coisas que ele escreve. E Billy Graham, ele foi um grande evangelista. Só que ele era um homem que ele lotava estádios de futebol, de milhões de pessoas ali dentro, centenas de pessoas, e ele propagava o evangelho. E ele era um homem muito influente nos Estados Unidos, porque ele era conselheiro do presidente americano, dos ministros, enfim, ele era um homem muito influente. E uma vez, uma pessoa do governo americano virou para Billy Graham e falou assim: Billy Graham, por que você não se elege a presidente da República? Ou o ministro, alguma coisa assim. Você tem muita influência aqui nos Estados Unidos. E eu posso te ajudar a, de repente, fazer uma campanha para você. Estava chegando perto das eleições americanas. Olha a resposta do Billy Graham para esse homem. Isso é consciência de reino. Isso é consciência de reino. Ele virou para esse homem e disse assim: eu não posso me rebaixar tanto, porque eu sou embaixador de Cristo. Se eu me tornar um político, eu estou me rebaixando. Se eu me tornar um político, eu farei parte desse governo. Não, eu sou embaixador de um outro reino. Eu sou embaixador de Cristo. Olha a consciência do Billy Graham de reino. Eu até me emociono quando eu falo isso. Eu nunca esqueci. Isso está escrito num livro dele. Ele nunca se envolveu com as questões do governo americano. Ele sempre foi chamado para aconselhar os presidentes, aconselhar a cúpula americana. Mas ele nunca se envolveu com a política americana, porque ele entendia o lugar dele no reino de Deus. Ele era embaixador de Cristo. Nós, eu e você, temos que ter essa consciência de que não pertencemos a este mundo. Estamos aqui representando um reino que jamais terá fim, representando um governo que jamais terá fim. E às vezes a gente fica esperando morrer para viver no reino de Deus. Não, o reino de Deus é aqui. O reino de Deus é agora.
aonde você estiver, você está representando o reino de Deus em justiça, em amor e em verdade. Amém? Vocês estão comigo? Até aqui foi só uma introdução, mas agora eu separei 3 coisas importantes quando você tem a consciência do reino de Deus. O que acontece com você? Quando você tem uma consciência de que você faz parte de um outro reino que jamais terá fim. Primeira coisa, quando você se vê como cidadão do reino, quando você se vê como cidadão desse reino, onde o governo chama-se Jesus Cristo, onde a cultura desse governo é justiça, amor e verdade, primeira coisa que acontece com você é que você se torna uma pessoa satisfeita. Você se torna uma pessoa satisfeita. Você não sente falta de nada. Você não sente falta de nada. Mateus capítulo 6, versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você se torna uma pessoa satisfeita hoje. Você não se preocupa com o amanhã. Quando você faz parte de um reino e você tem consciência desse reino, você é uma pessoa completamente satisfeita com tudo que o reino te propôs, com tudo que o reino te provê, com tudo que o reino te dá, como cidadão desse reino. Você se torna uma pessoa satisfeita. Sabe, uma pessoa satisfeita não é aquela que tem tudo o que deseja. Não confunda isso. Mas é aquela que está satisfeita com tudo que possui. Eu vou repetir. Uma pessoa satisfeita não é aquela que tem tudo o que deseja, mas é uma pessoa que está satisfeita com tudo que possui. Isso chama-se contentamento. Eu estou contente, eu estou feliz, eu estou satisfeito com tudo aquilo que eu já tenho. Se eu fizer uma pergunta para você, está te faltando alguma coisa? Põe a mão na sua consciência, olha para a sua vida e responde essa pergunta para você mesmo. Está faltando alguma coisa para você? De repente, a gente precisa entender que de repente não temos tudo aquilo que gostaríamos de ter, mas temos tudo aquilo que precisamos ter para viver. O problema do ser humano é que ele está sempre querendo mais. Parece um saco, né, sem fundo. Sempre quer mais, quer mais, quer mais. Quando temos essa noção que somos cidadãos do reino de Deus, vivemos completamente satisfeitos. No Salmo 23, o salmista deixa muito claro, pelo fato desse governo, desse rei, desse pastor, que é o Senhor. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando a gente tem a consciência que o Senhor é o nosso pastor, é o nosso rei, é o nosso governante, vivemos no seu reino, nada nos faltará, porque esse reino nos supre. Nos supre. Davi tinha consciência de reino. O cidadão do reino dos céus, ele sempre recebe a presença daquele que governa todas as coisas. O cidadão dos céus sempre tem a presença daquele que governa esse reino, daquele que é rei. Entenda uma coisa, sempre que faltar algo na sua vida, o Rei dos céus, o Rei, eterno Senhor, eterno Deus, Ele sempre irá providenciar. No reino de Deus, todos são supridos. No reino de Deus, todos recebem provisão do Rei.
No reino de Deus, todos são satisfeitos. Isso é ter consciência de quem você é. Você é cidadão dos céus. Então tenha uma vida satisfeita. Não tem problema você adquirir mais, não tem problema você ter as coisas, não é isso que eu estou falando, como eu sempre falo aqui. Eu estou falando com adultos, ok? Eu não estou dizendo que você não possa ter as coisas, pelo contrário, você pode ter tudo aquilo que Deus permitir, te dar, te suprir, não tem problema nenhum. Ah, eu sou uma pessoa rica, amém. Continue sendo, ajude o próximo, contribua para o reino de Deus. Ah, eu não sou rico, amém. Continue vivendo, conquistando, realizando, trabalhando, tendo o suficiente para você viver. A questão não é ser rico ou ser pobre, a questão é, independente das circunstâncias, você viver satisfeita com o que você já tem, com o que Deus já lhe deu, porque você faz parte de um reino que supre todas as suas necessidades. Sempre que faltar algo, esse rei providenciará. Então essa é a primeira coisa. Uma pessoa que tem consciência que é cidadão do céu, ele sempre andará satisfeito. A segunda coisa, um cidadão do reino, ele se torna poderoso em suas ações. Um cidadão do reino, ele tem poder nas suas ações, as suas atitudes, elas são poderosas. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Palavras de Jesus Cristo. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. O que ele está dizendo? Se você crê em mim, se você crê nesse reino, se você crê nesse governo, se você crê nesse rei, você também fará as obras que eu tenho feito. Sabia que eu e você somos capazes de realizar os milagres que Jesus realizou? Quando você tem consciência de reino, quando você crê de alma, corpo, espírito, coração, fé, você realiza as obras. Isso não são palavras minhas, isso são palavras de Jesus. Aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. E ele ainda vai além, ele diz, fará coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou voltando para casa. Ele falou, estou voltando para o Pai. Estou voltando de onde eu vim. Mas vocês vão continuar aqui por enquanto. Enquanto vocês estiverem aqui, vocês podem, com essa consciência de reino, realizar o que eu realizei. Sabe, querido, ser um cidadão do reino é ter autoridade. É ter autoridade de príncipe, de princesa, de filho, de filha, de embaixador. É ter autoridade. Ter autoridade sobre as circunstâncias. Ter autoridade sobre as enfermidades. Ter autoridade sobre as crises. Sabe, o poder que estava sobre Jesus Cristo é o poder que está sobre nós. Nós temos autoridade de invadir a terra com a realidade do céu. Nós temos autoridade de viver na terra o reino dos céus. Queridos, tenha essa consciência de quem você é nesse reino. Viva com essa autoridade. Jesus Cristo disse, se cresce nele, faria coisas maiores do que ele fez. Isso nos faz entender que
O poder que opera em Jesus opera em nós e nos faz amar como Ele amou, nos faz curar como Ele curou, nos faz viver como Ele viveu. Às vezes a gente não tem consciência dessa autoridade que somos revestidos em Deus, quando temos a consciência que não somos deste mundo. Ah, queridos, viva nesse poder, ande nesse poder, haja nesse poder, pense nesse poder, fale nesse poder, viva nesse poder de Jesus Cristo que habita em nós. A palavra de Deus diz que o mesmo poder que ressuscitou o Cristo dos mortos habita em nós. Olha o poder que você tem dentro de você. Às vezes você olha para você, você se acha incapaz, se acha inferior, se desmerece. Aí eu fico imaginando, Deus olha lá de cima e fala, não entendeu nada. Não entendeu nada. Precisamos ter a consciência de reino na nossa vida. Você é muito mais do que você pode imaginar. O devocional de ontem falou um pouquinho sobre isso. O devocional de ontem eu falei sobre o valor que nós temos diante de Deus. O nosso valor diante de Deus é incalculável. Deus nos ama tanto que temos um valor tão grande para Ele. Agora junta esse valor com a consciência de reino. Nada te para. Você se torna uma pessoa imparável, porque você pertence a um reino que não para, um reino que está sempre em movimento, um reino que não tem fim, um reino que é eterno. Entenda uma coisa, querido, guarde isso. Quando o seu nível de confiança está baixo, o seu poder no reino de Deus é zero. Quando o seu nível de confiança em quem você é em Cristo, no poder que tem dentro de você, a sua ação no reino é zero. E é por isso que você não vê as coisas evoluindo, as coisas crescendo, as coisas mudando, as coisas se realizando. Precisamos ter a consciência de reino. Esse devocional hoje de manhã é exatamente para que você possa entender isso. Você não pertence a esse mundo. Você pertence a um reino que jamais terá fim, a um governo que jamais terá fim. Você precisa viver com consciência de reino, porque a consciência de reino vai te dar poder suficiente para você viver nesta terra, invadir esta terra com a consciência de que você é cidadão dos céus, e isso te dá poder, te dá graça, te dá capacidade para, enquanto você estiver nesse mundo, viver como embaixador de Cristo e realizando todas as coisas que fazem parte do plano de Deus para a sua vida. Por isso que você precisa ter a consciência de reino, consciência de cidadão dos céus, consciência de quem você é em Deus. Por isso que eu falei, quando esse nível de consciência está baixo, o seu poder no reino de Deus, a sua ação no reino de Deus é zero. Você não cresce, você não evolui, você não experimenta uma vida plena em Deus, você não se relaciona completamente com Deus. Então a primeira coisa, tenha consciência do reino de Deus, que já está estabelecido pelo próprio Deus nesta terra. Onde você colocar as plantas dos seus pés, você está representando um reino que jamais terá fim. É aquilo que eu falei, você é um embaixador de Cristo. Amém? Terceiro e último ponto para finalizarmos o devocional. Quando você é cidadão do reino, quando você tem essa consciência de que você é cidadão dos céus, você está inserido numa cultura do céu. Todo reino não tem a sua cultura. Estamos aqui no reino da terra.
E você sabe muito bem qual é a cultura desse reino, eu não preciso nem falar. Já está mais do que escancarado, já está mais do que... Então, quando você tem consciência de quem você é, que você é cidadão dos céus, você está inserido nessa cultura do céu, desse reino. E você vive dentro dessa cultura. Olha o que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu. Olha o que Jesus disse para os fariseus. O reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Glória a Deus por isso. Olha o que Jesus Cristo disse. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele, lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Ou seja, dentro da sua família, deve estabelecer a cultura do reino de Deus. Dentro do seu trabalho, deve estabelecer a cultura do reino de Deus. Dentro de você, deve estabelecer a cultura do reino de Deus. Onde você colocar as plantas dos seus pés, a cultura de Deus deve te acompanhar, desse reino. A cultura de Deus é justiça, é amor, é verdade, é misericórdia, é compaixão, é vida plena. Essa é a cultura desse reino que jamais terá fim. Não viva a cultura desse mundo, esse mundo não te pertence. As coisas desse mundo não fazem parte da nossa cultura, por isso que a gente se escandaliza com as coisas desse mundo, porque não somos desse mundo. Então viva com essa consciência de reino, com essa consciência de reino. O reino dos céus não é algo visível, é algo que habita aqui dentro de nós e nos tornamos representantes desse reino. Cada cidadão dos céus é um representante vivo do reino de Deus. Quando as pessoas olharem para nós, elas precisam enxergar um outro reino. Quando as pessoas olham para nós, elas precisam enxergar a cultura desse reino. E a pergunta que eu quero deixar no ar é o seguinte: elas enxergam isso em você? Elas olham para você e te vejam e te olham como embaixador de Cristo, como cidadãos dos céus, como filhos e filhas do Senhor? Olham para você e veem nas suas atitudes a cultura desse reino, porque fazemos aquilo que está em nós, fazemos aquilo que representamos. As nossas atitudes são reflexos da cultura que está impregnada em nós. E qual é a cultura que você vive? Qual é a cultura que você representa? O reino dos céus, ele não é estático, ele está sempre em movimento por cada pessoa que é alcançada pela graça de Deus. Perceba o poder desse reino. Cada cidadão, em cada cidadão, em mim, em você, é estabelecido o reino de Deus. Você é um pedaço do reino de Deus. Eu sou um pedaço do reino de Deus. E isso forma o que chamamos de corpo de Cristo. Você é um pedaço desse reino. Então viva como tal. Haja como tal. Pense como tal. Fale como tal. E esse cidadão, que é um pedaço do reino de Deus, ele começa a expor os princípios, a cultura, os estatutos, os mandamentos desse reino.
o seu estilo de vida começa a ser um estilo de vida de um reino, em amor, em justiça, em verdade. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 3, versículo 10, palavras de Paulo. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse rei vai voltar para nos buscar. Enquanto isso não acontece, você tem a responsabilidade como filho e filha de Deus, representar o reino dos céus, aonde você estiver. Aonde você estiver. Entenda que o reino já veio. O reino está aqui agora, em mim e em você. Ele está presente, ele está funcionando aqui na terra. Ele está ativo. Mas o rei voltará e nos levará com ele. Ou, se morrermos antes dele voltar, estaremos voltando para casa. Como eu disse no início desse devocional, a morte é voltar para casa. A morte é voltar para esse reino de onde viemos. Por isso não tenha medo da morte, porque a morte é voltar para casa. O próprio Billy Graham, que eu citei aqui no início do devocional, quando ele recebeu uma proposta para se tornar presidente dos Estados Unidos, ou para ser um representante do governo americano, ele disse: eu não vou me rebaixar, porque eu sou representante de um outro reino, eu sou embaixador de Cristo. Isso é a consciência de reino que ele tinha. Esse mesmo Billy Graham, um dia ele escreveu em um dos seus livros o seguinte: vai chegar um dia que vocês vão me procurar, que vocês vão ir na minha casa e lá eu não estarei. Vocês vão me procurar na cidade, vão nos meus filhos, vão ver se eu estou com meus filhos e não vão me achar. O dia que isso acontecer, Billy Graham disse, é porque eu voltei para casa. É porque eu voltei para casa. Estamos voltando para casa, queridos. Ou através do arrebatamento, onde Deus nos arrebatará para estar com Ele eternamente, ou através da nossa morte, o dia que Deus determinou para deixarmos esta terra e voltarmos para casa. Estamos voltando para casa. Então, represente muito bem essa casa que você é morador, mas está aqui de passagem como estrangeiro. Represente bem ela aqui. Sua cidadania no reino muda o seu estilo de vida. O seu estilo de vida começa a ser o estilo do céu. E aí temos pessoas onde representam o céu, onde estiverem. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim: e depois que João foi levado para a prisão, esse João é João Batista, não um discípulo, Jesus partiu para a Galiléia, pregando a todos as boas novas de Deus. E olha o que Jesus Cristo disse: cumpriu-se o tempo, está chegando o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quando Jesus veio, ele estava implantando, ele estava estabelecendo, ele estava colocando o reino de Deus nesse mundo. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você que foi alcançado pela graça de Cristo,
deve celebrar os benefícios de ser um cidadão desse reino e avaliar o que você tem feito com esses benefícios. Você está desfrutando ou você está ignorando os benefícios de ser um cidadão dos céus? Hoje é tempo de você se posicionar e entender que você não faz parte desse mundo. Não deixe que esse mundo te engane com as suas filosofias, com a sua cultura, porque elas são completamente distorcidas, ridículas, nojentas. Não fazemos parte disso. Pertencemos a um outro reino. Quando você for trabalhar hoje ou amanhã, quando for comprar alguma coisa, se relacionar com alguém, lembre-se que você é cidadão dos céus. Lembre-se que você é cidadão de um reino e não esqueça da sua identidade. Não esqueça que você já tem tudo o que você precisa, que você é poderoso nas suas ações e que você pertence à cultura do céu. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Que possamos ter a consciência de que não somos desse mundo. Estamos aqui de passagem, estamos voltando para casa. E logo estaremos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo eternamente, onde não haverá mais lágrimas, choros, nem dor. E os cidadãos do céu chegaram em casa. Vai chegar um dia que isso vai acontecer. Amém? Vamos orar para a gente finalizar o nosso devocional de hoje e ter essa consciência de que o que você fizer hoje, faça como cidadãos dos céus. Faça com essa consciência de que você não pertence a esse mundo. Viva nesse mundo, sim. O próprio Senhor Jesus Cristo, na sua oração sacerdotal, o Evangelho de João, capítulo 17, ele diz: Pai, eu não sou desse mundo. Ele estava orando a Deus. Os discípulos estavam com ele ali. Evangelho de João, capítulo 17, ele disse: Pai, eu não sou desse mundo, como eles também não são. Mas eu te peço que não tires do mundo, mas que os guarde, os proteja do maligno. O que Jesus Cristo está dizendo nesse momento? Ele diz: Pai, eu não sou desse mundo, eles também não são. Todos aqueles que o Senhor me deste, eles também não são desse mundo. Mas enquanto eles aqui estiverem vivendo, porque faz parte do seu propósito, do seu plano, enquanto aqui eles estiverem vivendo, enquanto aqui eles estiverem trabalhando, enquanto aqui eles estiverem representando o seu reino, eu peço, Pai, que os guarde do maligno, que os proteja. Então entenda que mesmo você representando o reino aqui na terra, mesmo você inserido nesse contexto da terra, mas vivendo o estilo do céu, você está guardado, protegido pelo governo, pelo rei, pelo Senhor dos senhores e Rei dos reis. Você sempre andará em vitória, de graça em graça, de amor em amor, de verdade em verdade, de justiça em justiça, porque essa é a cultura do reino que representamos. Amém? Vamos orar? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional e viver o reino de Deus no dia de hoje. Temos coisas para fazer, para realizar, mas que a nossa mente, a nossa consciência esteja nesse reino no qual fazemos parte, no qual somos cidadãos. Amém? Amado Deus e Pai, continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por este novo dia, obrigado por este momento em que o Senhor nos trouxe para ouvir a Tua palavra. Que esta palavra possa penetrar no nosso coração e produzir frutos do entendimento. Que possamos entender através da Tua palavra que estamos aqui como peregrinos, que estamos aqui de passagem, que estamos aqui caminhando de volta para casa. Por isso, Pai, eu te peço que enquanto estivermos aqui, o Senhor cuide de todos os detalhes da nossa vida, Pai. Que o Senhor nos dê graça, força, para continuar caminhando e continuar representando
o reino de qual fazemos parte, que é o reino dos céus. Que possamos a cada dia, mesmo estando inseridos neste mundo, possamos olhar para este mundo e ver que não pertencemos a ele. Possamos perceber que as coisas desse mundo não nos agradam, não nos encantam mais, porque estamos inseridos numa cultura de amor, de verdade, de justiça, de misericórdia, de compaixão, de comunhão, de cumplicidade, pois essa é a cultura do teu reino. E é essa cultura que queremos viver todos os dias na nossa vida enquanto aqui estivermos. Por isso, Pai, que esta palavra que foi dita aqui hoje, nesta manhã, possa ser um divisor de águas na vida de muitos aqui. E que eles possam ter a consciência agora de quem eles são nesse reino estabelecido pelo teu Filho amado, Jesus Cristo. Que eles possam viver como cidadãos dos céus, como filhos amados, como príncipes e princesas, porque são filhos de um rei. Que eles possam desfrutar de todos os benefícios deste reino. Que possamos verdadeiramente viver uma vida satisfeita com o que já temos, porque esse reino nos propõe, nos provê todas as coisas. Que possamos viver com contentamento, contente com tudo aquilo que temos. Podemos ter mais coisas, sim, podemos conquistar mais coisas. E isso trará para a gente alegria, felicidade. Mas que possamos, já com o que temos, ser extremamente satisfeitos e felizes no Senhor. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra que nos ensina, que nos transforma. Obrigado por nos mostrar que, fazendo parte desse reino, as nossas ações são poderosas. Porque o poder que habita em Cristo e que fez Cristo realizar o que realizou, habita em nós, pois o próprio Senhor disse: se creres em mim, farás as obras que eu faço e ainda farão maiores que eu faço. Que possamos ter essa nossa fé renovada, restabelecida neste reino que pertencemos, e que possamos realizar milagres, que possamos realizar coisas tremendas que possam refletir o teu reino aqui na terra, que possamos invadir a terra de tal modo que as pessoas, ao olharem para nós, possam dizer: vocês não são daqui. E realmente possamos dizer: não somos. Pertencemos a um reino que jamais terá fim. Que possamos ter nas nossas ações essa demonstração de onde viemos e de onde pertencemos e para onde estamos voltando. Obrigado, Pai, por nos inserir essa cultura do reino, e que possamos viver a cada dia em amor, em justiça, em verdade, e que possamos desfrutar dos benefícios dos cidadãos dos céus. Obrigado, Pai. Eu peço por aqueles que estão online comigo, visite agora cada um. Toque, transforme, restaure, tire aquilo que não pertence, Senhor, ao Senhor e ao teu reino, e que se acha nele só espaço para a tua paz e para a cultura desse reino que foi estabelecido pelo Senhor Jesus Cristo. Que onde eles estiverem, eles possam realmente ser embaixadores do Senhor, embaixadoras do Senhor, e que eles possam refletir esse estilo de vida de um reino que jamais terá fim. Os abençoe em tudo, Pai. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados. Os guarda do mal, os livra do mal, que eles possam andar em caminhos seguros, em caminhos guardados pelo Senhor. Proteja a casa, a família, os filhos, os abençoa, Pai, em nome de Jesus. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta palavra venha invadir o coração, transformar, e que eles possam ter a consciência de que eles são peregrinos, estrangeiros nesse mundo, e que logo, logo estaremos no reino, junto com o Rei, o glorificando, o adorando eternamente. Obrigado, Pai, obrigado por este dia, pela Tua palavra, obrigado por todos aqueles que estão aqui junto comigo. Que o Senhor os abençoe em tudo, Pai. Nos dê a graça suficiente, a unção suficiente para viver este dia de hoje plenamente, representando o Teu reino e fazendo aquilo que agrada o Teu coração. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro, é no nome de Jesus que eu agradeço. Amém e amém.
Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que vocês possam ter um dia aí repleto da graça de Deus, do amor de Deus, e que represente bem o reino que você faz parte hoje. Represente bem o reino de Deus, onde você estiver. Você é um cidadão dos céus. Amém? E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui às 8 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento da palavra de Deus para a nossa vida. Amém? Chama mais alguém, vamos encher, de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, pessoas que precisam ser transformadas e alcançadas pelo poder de Deus. Continuamos firme na nossa leitura bíblica anual, inclusive eu acabei não postando ontem. Ontem foi um dia muito corrido para mim, domingo, por causa da igreja, mas hoje eu estarei atualizando lá o grupo da leitura bíblica anual. Amém? Estamos aí em Deuteronômio e vamos continuar. Enquanto Deus nos der graça, força, a gente vai caminhando e estabelecendo o reino de Deus junto com o Senhor. Amém? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus permitir.